Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política. Meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa de entrevistas políticas do portal RC1. Hoje, eu e Ronaldo Bianchi vamos entrevistar Paulo Dantas, advogado da Castro Barros Advogados. Dr. Paulo Dantas é especialista em direito relativo a hidrovias e vai nos dar um panorama de como anda esse modal tão importante para o Brasil e também e principalmente para as cidades banhadas pelo Rio Tietê e pela bacia do Paraná-Tietê. Ronaldo, por favor, inicie a entrevista. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Paulo. É, eu li uma matéria que você aparece com destaque e fiquei muito bem impressionado com o que você falou e que nos remete à primeira pergunta, é se realmente existe uma política nacional para os rios, né? Porque não é só transporte, né? Porque, na verdade, os rios podem ser grandes viveiros de peixe, como existe na China. Enfim, tem afinidade tem área de lazer, tem um conjunto muito complexo de atividades econômicas e que a gente não enxerga isto na prática. O que você tem a dizer sobre isso? Primeiro, eu queria agradecer o convite de todos vocês e até pedir desculpas que eu estou no carro, né? Eu estou em trânsito, mas acho que a oportunidade e o convite foi tão bacana que eu acho que não poderia me furtar de tratar desse assunto. A questão das hidrovias, além de eu ter uma atuação profissional nela, eu também tenho um apego até afetivo, especialmente com o Rio Tietê. A minha família toda é daí, da região, né? Meu pai nasceu em Bauru, mas a minha mãe é de Itapuí, na região ali de Pederneiras. Então, eu tenho bastante conhecimento da área, até pesquei muito aí no Rio Tietê. Então, é um tema que me toca o coração, né? De falta, Ronaldo, a gente tem uma política nacional de logística, mas ela é muito boa no papel. Ela ainda não saiu da teoria, né? E a gente sabe que, por exemplo, no caso específico da hidrovia Tietê-Paraná, que ela é extremamente importante para o escoamento da produção agrícola nacional, ela ainda sofre com a sazonalidade do nosso clima e até mesmo na questão das eclusas, né? Porque ele é um rio navegável em boa parte do seu percurso no estado de São Paulo, né? Por meio das inclusas, chegando aqui mais perto da região metropolitana. Aí a gente tem um desafio maior, né? E a gente tem alguns planos aqui do estado de São Paulo, que infelizmente ainda está no papel, de fazer um arco metropolitano que poderia fazer uma ligação até mais lógica com o Porto de Santos, utilizando a hidrovia como um modal muito importante. Mas o que a gente tem ainda, infelizmente, é muito a se desenvolver. A gente, do ponto de vista legal, que é a minha área, a gente sabe que existe, sim, uma certa regulação do setor, mas a gente pode avançar muito nela, né? A gente teve recentemente uma BR do Mar, que é uma lei que tenta fomentar a navegação de cabotagem, porque é lógico o Brasil, porque ele é um dos países que tem a maior costa navegável do mundo, e a gente tem pouca utilização da cabotagem. E o mesmo pode-se dizer dos rios, das hidrovias. A gente tem uma capilaridade de rios no Brasil de uma forma bastante pronunciada, mas ela é subutilizada. Especialmente quando analisarmos, né, do ponto de vista geográfico, onde está a nossa produção agrícola, ela é sim cortada por rios, que se tiver um plano muito bem elaborado, estruturado, ele pode ser um grande aliado no escoamento da produção. Então, eu acabei me alongando na primeira pergunta, né, Ronaldo, mas acho que é um plano que existe, mas ele ainda precisa ser do papel. Então, eu acho que é um momento muito propício para a gente fazer essa integração de modais. O que a gente às vezes tinha muito aquela percepção de que um modal iria competir com o outro. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que os modais precisam ser complementares. Eu acredito que os modais podem ser alimentadores de outros
outros modais. Então, eu acredito que é um momento muito oportuno para discutirmos a evolução da hidrovia no Brasil. Pois não. Paulo, você disse que você, quando era criança, pescava no Rio Tietê. E isso me provoca essa pergunta, que é: a hidrovia representa algum risco ao meio ambiente? Nos rios onde você instala uma hidrovia, você tem que ter cuidados específicos com o meio ambiente ou não? Tem, claro, né? Sempre quando você tem alguma, né, as barcaças andando de um lado para o outro, né? A gente tem até uma discussão do combustível que é utilizado nas barcaças, há toda uma nova política ambiental sendo pensada nisso, para a transformação dos combustíveis que são utilizados. Existe até um potencial do Brasil de se transformar num grande celeiro de hidrogênio verde, que substituiria de forma bastante positiva os motores das barcaças, mas isso é um plano ainda muito no futuro. Mas, de fato, é preciso, sim, ter um cuidado do impacto ambiental, mas, certamente, ele é um impacto muito menor do que aquele causado por milhares e milhares de caminhões que rodam todos os dias em nossas rodovias e que é a maior, que são, né, a maior parte é utilizada no transporte de cargas no Brasil. Então, claro que ela tem um impacto, mas é um impacto do ponto de vista, em comparação com os modais mais utilizados, muito menos agressivo ao meio ambiente do que o que a gente utiliza hoje em dia. Dando continuidade, você, no final da primeira pergunta, você falou sobre o arco, né, que ligaria o Grande São Paulo. Eu conheço esse projeto, é muito legal. Mas não sei se você sabe, Uhum. eu mesmo participei de um projeto, quando eu era jovem, de uma ligação de São Paulo com Buenos Aires. Você conheceu a Comissão Especial da Bacia Paraná-Uruguai? E por que isso ainda tem viabilidade? Um dia será possível a gente ligar São Paulo com Buenos Aires via fluvial? Olha, a gente tem toda a capacidade técnica para fazer isso, né? A gente tem ali, talvez dos desafios é Itaipu, né? Porque a gente chega ali na Foz, em Foz do Iguaçu, e aí você tem ali essa grande construção que ela também vai ter que ser, mas ali é possível fazer eclusas, né? A tecnologia existe. Então, assim, é superável. Os desafios ali, Ronaldo, são um pouquinho maiores, porque aí você precisa envolver outro país, né? Mas, como a gente viu na própria obra do Itaipu, nada é impossível. Uma coordenação entre os países pode sim permitir uma ligação hidroviária entre Brasil e Argentina. Não vejo que é impossível, não. É claro que é uma obra de engenharia bastante significativa, mas, havendo vontade política, acredito que tem como chegar nesse objetivo, sim. Doutor Paulo, eu queria saber se a hidrovia também pode servir como um modal complementar para o transporte de passageiros, não é? A gente sabe, por exemplo, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, ele tem um grande tráfego turístico, mas também até de apoio de passageiros. Você pode praticamente chegar a San Luís, não é? Do litoral a San Luís, você pode ir pelo rio Mississippi. Isso também pode se vislumbrar aqui no Rio, no Brasil, como um modal de passageiros a ser implementado, um a mais? Eu entendo que sim. Acho que tem até uma vocação, né, ali no Rio Tietê mesmo, no interior de São Paulo, naquela grande área navegável. Ele já tem até um potencial ali, uma vocação turística bastante grande, né? Barra Bonita é um exemplo disso. Mas é possível ali tudo ser utilizado, sim, como complementação aos demais modais, né? Como o senhor me mencionou, o Mississippi ele tem um papel muito importante no próprio sentido do desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Ele é um rio bastante navegável e foi muito utilizado, junto com as ferrovias nos Estados Unidos, para o desenvolvimento do interior do país, né? A gente está ali na hidrovia Tietê-Paraná, a gente está numa posição privilegiada, até do ponto de vista do desenvolvimento aqui do Brasil, né? Mas a gente tem um potencial muito grande de ampliar isso para outras hidrovias, especialmente no Arco Norte, que é uma tentativa da gente
colocar o escoamento da produção já para o norte e nordeste, que fica muito mais próximo dos portos, especialmente dos portos europeus, né? Então faz muito mais sentido do ponto de vista da logística. Mas lá também tem um potencial muito grande de turismo e de transporte de pessoas, né? O Brasil é um país muito grande e a gente tem um potencial enorme de desenvolvimento nesses modais. E a hidrovia eu vejo como um potencial muito subutilizado aqui no Brasil. Essa falta de desenvolvimento dos modais fluviais e de cabotagem se deve ao quê? Se deve à falta de investimento da iniciativa privada ou problema de regulamentação pública? Qual é o motivo? Porque nós temos a maior costa do mundo e temos os melhores a área fluvial toda, até aquele Arco do Norte que você está falando. Nós temos aqui, no nosso Pinheiro e Tietê, uma possibilidade de transportar pessoas infinita. A gente não Sim. usa nada. Onde está o nó górdico dessa história? Não tenha dúvida que o Brasil ele tem um potencial enorme de desenvolvimento da hidrovia. O que a gente teve foi uma decisão histórica, lá nos meados dos anos 50, 60, em apostar tudo nas rodovias brasileiras, né? Então, o principal modal que recebeu os grandes investimentos brasileiros foram as rodovias, em detrimento, especialmente das ferrovias. As ferrovias, é bom lembrar que as ferrovias foram os primeiros modelos de concessão aplicados aqui no Brasil, lá no final do século XIX. A gente tinha uma malha ferroviária bastante interessante, mas que ela foi deixada de lado por essa decisão da gente investir muito nas rodovias brasileiras, que, diga-se de passagem, não está nas melhores condições. A gente tem um potencial enorme. São Paulo é um caso diferente, a gente tem ali uma rede rodoviária bastante desenvolvida e muito bem utilizada, mas não é a realidade do Brasil, né? Agora, isso a gente pode ver que, tendo essa preponderância das rodovias no Brasil, infelizmente, outros modais foram relegados, e a hidrovia foi uma delas. A gente até teve, num momento ali, década de 90, 80, o próprio desenvolvimento da hidrovia Tietê-Paraná, que foi muito importante, continua sendo importante, mas é preciso que tenha uma coordenação, a meu ver, nacional, claro, com as delegações regionais, se necessárias, como é o caso da hidrovia Tietê-Paraná, né? A parte do Tietê, ela é utilizada e gerenciada pelo Estado de São Paulo, e a parte do Paraná é uma mescla ali do Paraná e do governo federal. Mas a gente está vendo, né, o exemplo do Arco Norte, em que você tem ali uma atuação bastante pronunciada do governo federal. É importante, na minha visão, que tem uma visão complementar. Eu não acho, sinceramente, que ao investir em hidrovias, você estará tirando a preponderância das rodovias. Muito pelo contrário. Eu estava num evento há alguns anos já na Alemanha, e isso muito me surpreendeu, a informação que eles nos deram, de que, na realidade, o modal mais utilizado na Europa, e especialmente na Alemanha, era o rodoviário. Mas a diferença o rodoviário era utilizado em pequenas distâncias, para alimentar outros modais, inclusive as hidrovias. Então, você tem ali uma complementação e uma logística integrada para que você tenha o melhor dos mundos, né? Quer dizer, você utilize na melhor das capacidades cada um dos seus modais. E o Brasil tem um potencial gigantesco nisso, né? Como você bem falou, a gente tem a questão da cabotagem, que hoje entrou na pauta, a gente tem uma nova legislação a respeito, que é a BR do Mar. Você tem ali uma possível retomada dos investimentos em ferrovias no Brasil, porque agora a gente sai do modelo de concessão e entra no modelo de autorizações, e você tem agora, sim, uma discussão para as hidrovias, né? E há, inclusive, uma discussão para fazer a BR do Rio, né? Temos já uma legislação da BR do Mar e é possível, está sendo discutido uma BR do Rio, que seria muito útil para desenvolvimento desse modal. Agora nós estamos aí, novo tempo, novo governo, e qual é a expectativa do setor? O governo já acenou com alguma coisa para o modal de hidrovias? Vocês sentem que o governo está sensível à necessidade de desenvolver esse modal? Como é que vocês estão esperando aí os próximos 4 anos, perdão?
Sim, é uma coordenação, a gente sabe que houve algumas mudanças, porque as hidrovias estavam concentradas no Ministério da Infraestrutura, e aí houve uma mudança, pelo menos no início do governo, para que o DENIT, que é o responsável primordialmente pelo desenvolvimento das hidrovias no Pará, do hidrovias no Brasil, ela tenha uma coordenação dos projetos que estão em andamento. De novo, eu entendo que o que se precisa ter a consciência que estava sendo trabalhada já há alguns anos, mas que precisa ser intensificada, é a coordenação dos modais. Se não houver coordenação dos modais, eu acredito que a gente vai estar desperdiçando tempo e dinheiro de todos nós, porque é uma questão de integração. O Brasil precisa integrar os modais. Então, não adianta a gente focar no desenvolvimento de um modal em detrimento dos demais. Se for analisar o potencial da hidrovia, ela tem que conversar com o rodoviário, ela tem que conversar com o ferroviário e, por que não, com o portuário? Porque é uma cadeia, é uma cadeia logística que precisa ser desenvolvida no Brasil. O potencial existe, mas, na minha visão, precisa de uma coordenação central. Acredito que está na pauta do governo, mas ela precisa que todos os atores que atuam no setor participem ativamente. Então, a gente está falando da sociedade civil, a gente está falando dos produtores agrícolas, a gente está falando dos grandes exportadores, a gente está falando dos grandes empresas de Mineração. de interação, de frete, mas a gente está vendo um movimento bastante interessante na iniciativa privada, que é a integração dessas grandes empresas de logística com vários modais. E isso muda o jogo. Porque quando a iniciativa privada começa a ver o sistema como um todo, para ela faz sentido que os modais sejam integrados, né? Então, a gente está vendo um movimento bastante interessante nas empresas de logística aqui no Brasil de integrar os modais. E isso é muito positivo. Então, acho que tendo um esforço conjunto de todos os atores que atuam no setor, eu acredito com uma coordenação central, porque a gente precisa disso, né? O Brasil precisa de uma coordenação central, que, na minha visão, deveria ser feita pelo governo federal. A gente tem muito potencial em desenvolvimento. Mas, de novo, é sempre aquela coisa, a gente vai, é o futuro, o futuro. Acho que a gente precisa colocar isso agora. A gente precisa dessa discussão imediata e o quanto antes a gente entrar na discussão, melhor. Uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: os municípios que recebem os portos das hidrovias, isso é uma fonte de receita que eles agregam na sua economia? Pode ser. Ela pode ter ali, eu acho que um potencial turístico bastante importante, né? Acredito, por exemplo, Pederneiras, quando você tem ali um entrocamento, eu sei que a boa parte da economia local gira em torno do porto que foi instalado ali em Pederneiras, até quando foi fechado por conta da seca e da utilização do reservatório de água, naquele momento de crise hídrica, de produção de energia, que o porto teve que parar, aquilo impactou diretamente na economia local, e especialmente ali em Pederneiras. Então, eu acredito que, assim, no desenvolvimento das hidrovias, o benefício para os municípios que são cortados por essas hidrovias é enorme. Você pode ter ali o desenvolvimento tanto da própria exploração das hidrovias em si, mas de tudo que gira em torno. Então, você pode, por exemplo, na integração, por exemplo, das rodovias e da hidrovia, você pode colocar ali um centro logístico na região, você pode atrair resorts, hotéis, transformar uma determinada cidade num polo turístico, você pode fazer entroncamentos ali de distribuição entre a rodovia e a hidrovia, enfim, as oportunidades são das mais diversas, mas a economia desenvolvendo não, isso... Não. Agora, tirando isso, na parte de tributação, a hidrovia paga algum tributo para o município, ou o porto paga algum tributo para o município? Todo imposto de serviço, né, o ISS, é pago para os municípios. Então, na medida que tem serviços atrelados ao desenvolvimento, qualquer atividade que for desenvolvida ali, os tributos são sempre municipais, né, de serviços. Então, claro, isso pode ter um impacto bastante importante. E além, outros que me vêm à cabeça agora, por exemplo, quando você, por exemplo, você fazer um centro de distribuição, você vai também ter o IPTU ali
que você vai poder recolher. Então, assim, você tem sim uma possibilidade de aumento de receita por meio de tributos bastante interessante também. Porque a gente não vê os prefeitos interessados, né? Nessas grandes reuniões que existem, que reúnem os prefeitos, esse tema não aparece, né? Parece que eles não estão alertas, né, para essa Pois é, fonte de renda, né? por isso que a gente vê ali que é uma integração de todos os atores que são influenciados por uma hidrovia, por exemplo, é muito importante. Isso pode até ser trazido, levado ao, por exemplo, para uma região, de uma determinada região, voltando ali para a região que eu conheço um pouco melhor, você pega ali os municípios do entorno de Pederneiras, tem uma cidade grande que é Bauru, você liga com uma outra cidade relativamente grande que é Jaú, todo o entorno daqueles municípios que estão na beira do rio ali, Tapuí, Boracéia, você tem ali uma possibilidade de coordenação das cidades para trazer investimentos para aquela região e que isso vai aumentar a receita de cada um deles. Eu acho que isso também pode ser levado para os municípios, né? Acho que a iniciativa privada, os atores que têm um interesse no desenvolvimento desse modal, podem levar isso para os municípios. Inclusive, a gente tem até os instrumentos legais para isso, né? Você tem as manifestações de interesse, que você pode levar os municípios com a nova lei de licitações, que ela foi adiada a sua entrada em vigor, mas ela vai ser aplicada a partir do final do ano, né, na sua totalidade. Então, você pode levar projetos para as prefeituras para o desenvolvimento regional. Então, você tem até os instrumentos legais já hoje em vigor para que isso aconteça. Você começou a falar um assunto que eu acho muito relevante, mas só para a gente fazer uma. Qual é a diferença de concessão para autorização? Perfeito. A concessão no Brasil, ela tem algumas características, né? Primeiro, quando você fala de concessão de serviço público, como o próprio nome diz, você tem a concessão de um ativo, mas que está atrelado à prestação de um serviço público. E quando você faz a concessão, você faz por meio de uma licitação, você faz um edital e chama os interessados para que, de acordo com aquelas regras, eles disputem aquele ativo e explorem aquele ativo por um período determinado, e geralmente é um período longo. A autorização funciona da seguinte forma: eu, iniciativa privada, eu tenho um interesse em desenvolver, por exemplo, nos casos das ferrovias, que já tem um arcabouço legal já posto. Você vai com um projeto, apresenta ao governo federal, no caso das ferrovias, ou até os estaduais, né? Você teve alguns exemplos de ferrovias estaduais que estão sendo discutidas, e você pede a autorização para explorar aquele modal. O governo vai olhar e falar assim, eu vou fazer uma... Diga. Começa de novo, começa no período que você fala da autorização, porque cortou. Explica o que é autorização. A autorização... A autorização, por sua vez, o que ela é diferente? A iniciativa privada apresenta um pedido de autorização para explorar aquele determinado modal. Então, vamos pegar o exemplo das ferrovias, que a gente tem uma lei recente aprovada, em que a sistemática de aprovação da autorização é a seguinte: você faz um pedido de autorização e apresenta o plano. O poder público analisa aquele plano e faz uma consulta pública para saber se tem outros interessados em explorar aquele modal. Havendo outros interessados, é uma disputa, mas não é uma licitação, é uma disputa para que ofereçam as melhores condições para o poder público, e uma vez aquilo decidido, é autorizado a explorar aquele modal por um determinado período de tempo. Então, a diferença é, você não passa por uma licitação nos moldes tradicionais, e você não está atrelado essencialmente àquela autorização um serviço público. Pode ser ou não, mas não está na sua origem. Enquanto na autorização, você é obrigado... Quem faz a desapropriação? Isso tudo vai estar no plano. Na autorização, na maior parte do tempo, é ao privado. Então, é uma compra e venda, né? É uma compra e venda, não tem desapropriação. Não, então, pode ser que, às vezes, aquela área já seja privada e ele quer desenvolver
apesar que, né, quando a gente fala desses grandes modais é mais difícil, mas pode ser que no contrato, isso está sendo muito feito nas ferrovias, a declaração de utilidade pública é sempre do governo, então ela é uma prerrogativa do poder público. Uma vez declarada a utilidade pública daquele trecho, o pagamento das indenizações fica a cargo do privado. Então, muda um pouco a dinâmica, porque você vai discutir o valor daquele pedaço de terra diretamente com o privado. Uma diferença é que você não tendo a minuta do contrato, você vai negociar um pouco maior. No caso das concessões, você tem o edital e a minuta. No caso das autorizações, você tem uma parte de negociação com o governo muito mais intensa. Então, assim, é um modelo que já foi testado no Brasil em outros setores. O setor de energia é muito assim, o setor de telecomunicações é muito assim, e a gente vê uma tendência em alguns setores, ferrovia é um deles, de que as autorizações serão também muito utilizadas no futuro próximo aqui no Brasil. Perfeito. E no meio dessa negociação, você pode haver um consórcio, ou se o consórcio precisa ser... ou seja, eu estou negociando, e aí eu percebo que eu posso me unir a quem propôs e eu faço uma sociedade naquela participativa, naquela empresa de fim específico. É possível fazer isso? Sim, é possível. A única coisa que você tem, certamente, é a necessidade de uma aprovação prévia do poder, nesse caso autorizatário, né, do poder público de uma maneira geral, porque ele precisa saber e ter a certeza que essa operação societária, que é plenamente possível até mesmo em concessão, que a empresa, né, que vai aderir àquela sociedade de propósito específico vai manter as condições originais da sua proposta, ou seja, que ele tenha a capacidade de investimento e a capacidade de operação. Tendo isso, não há nenhum problema. Isso é uma regra que é importada até das concessões, e na realidade você precisa de autorização quando você tem alteração de controle. Quando não tem alteração de controle, a operação societária pode ser feita sem problema nenhum, e até é importante para você atrair investidores ao longo da execução do contrato. Perfeito. Eu creio, doutor Paulo, que foi muito esclarecedor para todos nós aí essa sua entrevista. Agradecemos muito e vamos aqui ficar acompanhando aí o desenvolvimento das hidrovias e, por favor, conte conosco se achar que é necessário, que nós podemos ser úteis para colocar um assunto na atenção do público, é só nos avisar. Queria lhe agradecer muito e para suas úteis, se quiser ainda dar um recado para nós, por favor. Bom, eu agradeço muito o convite, para mim é um prazer, como eu disse no início, é um tema que me toca o coração, né, por questões até familiares, vivi muito ali na região do Rio Tietê, na região de Pederneiras, especialmente na cidade de Itapuí, onde minha mãe nasceu, e na cidade de Boracéia, onde minha avó viveu boa parte da sua vida. E então eu sempre olhei para o rio e para as hidrovias com um potencial enorme. Eu entendo que a gente está no caminho certo. Há muito ainda a ser feito, mas acredito que, tendo os incentivos corretos, a gente tem um modal fantástico no Brasil e que precisa ser explorado da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez o convite e muito obrigado a todos. Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política.